Se vai aos poucos, né? Aquele calor maluco. O calor é bom, mas estava demais. O verão caiu o tempo aqui, ó. Pera aí. Pelo menos não parou. O calor é maravilhoso. Quando eu era mais novo, eu gostava mais de calor, do verão, aquela coisa toda. Mas quando a gente vai ficando mais velho, o verão perde um pouco a graça. O calor extremo realmente nos incomoda, né? Para a agricultura, o calor, o excesso de calor também não faz bem para a saúde das plantas. As plantas perdem muitos nutrientes e principalmente água, assim como nós, se ficarmos expostos ao sol, né, durante muitas horas. Por isso, também que a agrofloresta, que a gente fala tanto, e esse programa aqui a gente fala tanto sobre isso, a agrofloresta é um sistema que tem ganho espaço cada vez mais. O mundo inteiro está falando sobre agrofloresta. E o Brasil, por sua vez, pelas suas riquezas naturais, por essa nossa variedade de florestas que nós temos aqui, e no Rio Grande do Sul que nós temos então esse sistema especial de dois biomas, né? O bioma Pampa e o bioma Mata Atlântica. Santa Catarina, por exemplo, é só Mata Atlântica. Só não, né? A Mata Atlântica ela é maravilhosa, mas é um bioma só, apenas um. Paraná é a mesma coisa, São Paulo é a mesma coisa, Minas é a mesma coisa, e aí vai embora. Então nós temos ainda, né, o Rio Grande do Sul sempre diferente, o Rio Grande do Sul ainda tem mais essa diferença do resto do mundo, né? Nós temos Mata Atlântica e bioma Pampa. Com isso, a Lomba Grande em especial, que está dentro de uma zona que eles chamam de... É a zona de transformação entre o bioma Pampa e o bioma Mata Atlântica. Então Lomba Grande está privilegiado ainda pela natureza. Duas vezes, né? Por ser um lugar maravilhoso e bonito. Ao sol se vai aos poucos. Então Lomba Grande é bonito já por natureza, pela sua natureza. E ainda, falando na questão de plantação, ela é mais especial ainda por estar numa zona de dois biomas, é a zona de transformação. Então ela tem características da Mata Atlântica, mais algumas características da Pampa. Então é melhor ainda, né? Somando as duas, mais o que tem no local, eles dizem que são como se fossem 3 biomas no mesmo lugar. A agrofloresta, além de preservar, né, ao contrário da agricultura convencional, e eu deixo bem claro aqui que eu não sou contra nada nem ninguém, mas eu sou a favor de um plantio que não prejudique o planeta Terra e nem as pessoas e nem os bichinhos e nem nada, que ele fortaleça. A agrofloresta é um sistema que traz isso no nosso dia a dia, no dia a dia de quem planta, no caso, né, e de quem consome esse produto também. Por nós estarmos numa região, então, com essa característica tão especial que nem Lomba Grande está, a agrofloresta que se desenvolve na região, e aos poucos ela está acontecendo, ela pode se tornar uma referência, ela deve se tornar uma referência pelas suas características e o pioneirismo que a gente chama, né? Pena que demora tanto, né? Sempre assim, daqui 20 anos, daí quando, sei lá o que vai estar acontecendo, daqui 20 anos, que daí então vai vir à tona a questão da agrofloresta, aí nós vamos dizer, poxa, nós já falava nisso há 20 anos atrás, mais, né? Porque já mais 10, 30 anos atrás que nós já falávamos que nós deveríamos investir na agrofloresta. Atrás de mim aqui, ó, um exemplo de agrofloresta média, porque ela começa num lugar descampado, onde não tem nada, e aos poucos então vai se plantando uma horta, ou uma lavoura que seja, aí se introduz as árvores frutíferas, e frutíferas que eu digo cítricas, né, bergamota, essas aí, que são as clássicas, para ter aquela renda do produtor,
Mas as árvores nativas também, porque elas trazem muitos benefícios. Além de baixar o custo da produção, além de fortalecer o solo, diminuir o investimento em adubos, já falei, através das suas folhas. Eu queria especificar só como. A umidade, não precisa regar tantas vezes. São só benefícios. Aqui nesse exemplo de agrofloresta, está sendo feito então a poda da copa, porque ela era muito baixa antes. Então está sendo feita uma poda na primeira copa desse pomar que antigamente existia aqui. Com essa altura então que vai ser colocado plantas por baixo. Esse ano que passou já foi plantado já melancia, moranga e mais alguma outra cultura que eu não me lembro agora, que foi plantado embaixo das frutíferas. Aí aquela coisa, né, protege do sol quente de verão, a umidade, né, e tal. Então eu já falei outras vezes aqui e eu vou falar mais vezes sobre a agrofloresta, porque quanto mais eu aprendo sobre ela, e é incrível, né, porque quando a gente aprende, a gente vê que a gente não aprendeu nada ainda, né. E aí a gente vai aprendendo cada vez mais e conhecendo pessoas que já trabalham com isso há muito tempo. O próprio Sítio Pé na Terra, que eu cito tantas vezes, né, é um baita de um exemplo de agrofloresta. Eu fiz aquela matéria um tempo atrás lá na plantação de milho do Seu Adão, que não deixa de ser um sistema de agrofloresta, é uma plantação protegida através de uma agrofloresta. Nossa, eu não sei nem por onde continuar, porque eu já comecei, né? Então essa questão da agrofloresta, quando ela vai para a sala de aula, aí é fantástico, aí sim. Quando as crianças começam a entender, né, porque isso é uma coisa que eu não escutei na escola. Eu não escutei na escola. E eu já falei que eu fui um péssimo aluno e talvez alguma professora tenha dito, mas pelo que a gente nota aí, pelo que a gente pesquisa, não foi falado. As crianças, então, agora que eu sou mais velho, agora que eu me tornei um adulto um pouco melhor do que o jovem que eu era, né, de matar aula e bagunça, aquela coisa toda. Quando eu vou nas escolas e eu falo com as crianças, então, né, agrofloresta, agrofloresta, digo isso, plantação de verduras e de melancia e milho, junto com o mato, junto com a Mata Atlântica. Aí eles, que legal. Eu digo, porque daí é tal e tal. E a gente começa a conversar e é engraçado porque as crianças elas assimilam muito rápido, né? E elas já logo começam a ter ideias. E elas já começam a falar. E aí, uma casa na árvore então, porque daí da minha casa na árvore eu já posso plantar um não sei o que. Nossa, daí começa assim, ó. Começa vai para um lado assim que a gente não vê nas literaturas e nos vídeos na internet, nos cursos que a gente faz. As crianças elas nos ensinam muito sobre agrofloresta, dentro daquele negócio de abrir a cabeça e ficar imaginando. Então, um assunto que vai ser um dia tema de sala de aula, com certeza, o mundo indo para um lado de desmatamento, esse papo de Amazônia que a gente escuta toda hora e parece que não vai ter fim nunca, infelizmente, por ser tão grande, por estar tão longe, por ter tantas pessoas interessadas e ganhando muito dinheiro com o desmatamento da selva amazônica, né? Infelizmente, né, nós não conseguimos fazer nada a respeito da floresta amazônica. Mas a Mata Atlântica, que eu já falei aqui também outras vezes, que já está completamente dizimada, já restam alguns fragmentos, alguns pequenos espaços de Mata Atlântica, em função dela estar dentro das maiores cidades ou as grandes cidades estarem dentro dela, né? Agora ela acabou ficando dentro da cidade, né? Antes era a Mata Atlântica e a cidade entrou nela. Agora a cidade tomou conta de tudo e restam algumas árvores aí agonizando sozinhas, né? Quando eu vejo uma figueira no campo, e a gente está passando de carro às vezes, né, na estrada, e a gente olha no campo ali, lá em Osório, em Osório, Capão, por ali, tem essa cena. Olhando da Estrada do Mar ou lá da 101, nós vemos um campo e aí uma figueira lá no meio, né? Bonita ela, assim, com seus galhos enormes, né? Essa árvore ela está pedindo socorro, porque originalmente ela não foi feita para ficar sozinha no meio do campo, né? Ela deveria estar dentro de uma floresta, né? Que é o lugar dela, ou na borda de uma floresta, ou então recompondo uma floresta.
É claro que as árvores ficam sozinhas no campo por algum tempo. Depois, com a mata crescendo novamente, né, a natureza se recompõe e aí então ela acaba ficando sempre bem acompanhada. Uma árvore sozinha no campo é uma árvore condenada à morte. Ela vai sobreviver, claro, ela vai viver talvez longos anos, provavelmente mais do que nós, mas ela não está nem um pouco feliz, porque não é o formato original dela, enfim. Isso nos faz pensar, porque isso eu falo nas escolas também, que nós aprendemos isso, né? De deixar a árvore sozinha, bem bonitinha, bem limpa, né? Varre as folhas tudo embaixo, a sujeira, tira toda a sujeira de baixo. Nossa. O que é sujeira, né? O que é sujeira? As folhas embaixo. Para nós que trabalhamos com agrofloresta, a coisa mais importante que uma mata gera, além de tudo, são as folhas. As folhas que se acumulam aqui embaixo, elas são recolhidas com aquele rastel e seja lá como for, e são colocadas nos canteiros. E ali nas folhas estão todos os nutrientes que as plantas precisam. Essa lógica que a agrofloresta segue, ela é muito interessante, porque ela é tão simples que dá raiva às vezes. O que as plantas precisam? Nitrogênio, fósforo, potássio, né? E alguns outros nutrientes. As folhas das árvores têm isso tudo, claro, mas em pequena quantidade, claro. Mas então se coloca as folhas e aí se colocam cascas das composteiras e aí nós colocamos cinza de fogão a lenha, aí se coloca a mamona triturada, aí se coloca o lodo do fundo do açude e se coloca plantas aquáticas, se coloca pó de rocha e o esterco de gado ou de galinha ou de seja lá o que for. Aí se torna uma potência, o canteiro se torna uma potência. A diferença do canteiro de agrofloresta ou orgânico é que quando se prepara a terra e se faz o plantio, ele tem um rendimento. No ciclo seguinte, por exemplo, se colheu alface, por exemplo, aí se planta cenoura depois, porque uma vez para cima, uma vez para baixo, né? Sempre alternando para não exaurir um nutriente só. Depois que se tira então a alface e se planta cenoura, o canteiro ele vai ficar mais forte do que ele estava antes, porque o alface que ali estava vai voltar para a terra na forma de compostagem e ele fixou também nitrogênio no solo através do adubo orgânico que ele se alimentou. As colônias de bactérias estão ali, que são os bichinhos que fazem a mágica para transformar os adubos e as folhas em alimento para as plantas. Então no próximo ciclo esse canteiro vai estar melhor e no próximo ciclo vai estar melhor ainda. Claro, sempre repondo o nitrogênio através do esterco, sempre repondo o potássio através da torta de mamona e o fósforo através de pó de osso, depende, vários conceitos, a própria cinza. Mas o que eu quero dizer é que a diferença de uma agricultura convencional com adubo químico, com veneno, é que quando faz a plantação, no próximo ciclo a terra se exauriu, porque a planta tirou todo o nutriente que estava em doses concentradas químicas e esse nutriente se perde porque ninguém se alimenta disso. O adubo químico ele não serve para nada no solo. Ele, além de matar as bactérias, ele mata as minhocas, ele mata todo mundo, as plantas, a humanidade. Mas as plantas acabam se alimentando disso, então isso se vai embora. Então o exemplo é esse: se o agricultor coloca 100 quilos, estou chutando um peso qualquer, o agricultor coloca 100 quilos de adubo químico, essa coisa que eles fazem aí na terra, e planta sei lá o que, depois que colheu isso, acabou, zera. Aí o que acontece? O resíduo disso corre para os arroios e vai poluir, porque isso é um veneno, isso é veneno, e aí se perde. Só que além de estar perdendo no canteiro, está poluindo. A agricultura orgânica não. Ela fortalece o solo e depois ela fica melhor ainda. Vocês estão vendo a diferença, né? Olha, essa é a pequena grande diferença da agricultura orgânica com responsabilidade, né? Claro. Da agricultura convencional com adubos químicos solúveis. A agricultura orgânica, cada dia que passa, o solo fica melhor. A agricultura convencional, a tradicional, cada dia que passa é um passo para trás. O solo se decompondo, o solo exaurindo,
ressecando, matando os bichinhos, poluindo as nascentes, as vertentes e tudo mais. Eu não gosto de fazer de falar contra, mas eu preciso deixar bem claro aqui, porque eu que trabalho com agricultura nesses últimos 20 anos, e já falei até no último programa, eu acho, ou no ano, não importa. Eu falei sobre as experiências que eu tive em propriedades rurais que trabalhavam, uma trabalhava com adubo químico, a outra usava orgânico, e olha, eu chorei muitas vezes já, observando o que acontece, sabe? Mas como esse programa aqui é para nós falarmos sobre a nossa região e o que fazer, né? E as soluções que nós temos e as possibilidades que o Lomba Grande tem, que é o foco, esse é o caminho, né? Vamos falar sobre isso. Vamos plantar de uma forma que não prejudique o meio ambiente. E não é bandeira, não é ecochato, não é não sei o que. Eu também não gosto de ecochato, porque são chato. Vem cheio de proibição e daí nós temos dois problemas, né? Dois. Primeiro que já tá a bagunça, e o segundo vem o radicalismo. Aí não acontece nada, porque de um lado estão destruindo, de outro vem aqui, não pode pisar na grama, não pode subir na árvore, não pode olhar pro mosquito, não pode fazer nada. E aí tá, nós vamos fazer o que daí, né? Vamos pro intervalo comercial e voltamos já. A nova prefeitura assumiu mostrando que com vontade e competência é possível alcançar grandes resultados. Foi assim que lá no início de 2017 resgatou uma verba fundamental para o futuro da nossa cidade, que muitos já consideravam perdida. Com diálogo e transparência, foram recuperados 61 milhões de reais junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São recursos muito bem-vindos que começarão a aparecer na forma de novas obras neste ano. Prefeitura Municipal, um jeito Novo Hamburgo de ser. Eu desliguei a câmera e me deu um ataque de riso, foi engraçado. Que quando eu falo em ecochato, né, sempre que eu falo em ecochato eu recebo algumas mensagens fantásticas através da internet. A maioria das mensagens são de pessoas concordando, né, com isso. Mas eu sempre recebo mensagens de algumas pessoas me chamando de idiota, porque tu é um palhaço, o que tu tá pensando? Porque tu ganha dinheiro com não sei o que. Eu digo, nossa, lá vem. Aí eu respondo, querido, desculpa, não é assim, né? Mas eu passei e senti na pele essa questão do ecochato. Aos ecochatos, então, que me desculpem, porque vocês são muito chatos. Primeiro que não fazem quase nada, né? De fato, assim, né? Quem planta de verdade? Ah, não. Eu não planto, mas eu sou contra. Ah, pode, bom. Tá, e tu? Na boa, se fizer uma enquete, dos 10 ecochatos, um planta. E eu tô sendo otimista. Bom, não vamos caracterizar em números, né? Porque as pedras vão chover. Tá gravando? Tá gravando. Então, agrofloresta, né? Pros ecochatos, ó, vamos lá. Olha, tem formigas carregando coisas aqui, ó. Eu não tava pensando, eu tava olhando uma formiga. As frutas que se produzem na agrofloresta, elas têm uma variedade e uma beleza tão grande que, olhando essas frutas do supermercado, quando a gente se acostuma a comer coisas naturais, né, e orgânicas, enfim, sem ser chato, a gente pega às vezes uma laranja, eu me assusto, porque a laranja tá assim, ó, sabe? Tá assim perfeita, a casca tá brilhando. Nossa, a cor não tem nem variação de cor, ela é uma cor só, assim, ó. Agora eles inventaram uma laranja que ela não é laranja, ela é laranja fosforescente. Aí a gente abre ela, eu não como essa porcaria, mas quando a gente abre ela, nossa, ela chega a ser vermelha por dentro, de tanto químico que eles colocam nela. Mas enfim, né, quem sou eu pra falar, né? Quem sou eu pra falar? Mas aí a gente que se acostuma então a comer a laranja do pé, aqui tem pés de laranja e por onde eu ando, graças a Deus, meus amigos todos têm laranjeiras. Laranja de umbigo, que é uma delícia, e laranja azeda aquela, e a laranja comum.
essas laranjas são fantásticas. E nós podemos produzir aqui na nossa região, nós devemos produzir. Pena que elas não são nativas da nossa região. É uma pena. Porque daí eu ia ser mais apaixonado ainda. Assim como eu sou pelas pitangas, que são nativas da nossa região. O araçá, nossa senhora, aí vai embora. Aí a lista de frutas que nós temos na nossa região é fantástico, é assustador. Quem não conhece ainda, pesquisa, por favor, escreve ali, frutas da Mata Atlântica. É de ficar chocado. Eu que há anos já acompanho, toda hora eu descubro uma fruta nova, toda hora. Recentemente eu descobri a pichirica, é uma frutinha desse tamanhozinho assim, ó, roxinha, que eu sempre deixava crescer, por sei lá por quê, porque eu achava o pé bonito. Ela tem uma folha, a folha da pichirica lembra um pé de... aquela flor que as mães tudo tem em casa sempre, como é o nome? Que não gosta de sol, meu Deus, violeta. Aquela folha, parece a folha da violeta, uma folha grande com os pelinhos assim, uma cor bonitinha, enfim. Então eu acabava deixando ela e uma infinidade de outras plantas. E eu sempre via aquelas bolinhas e nunca dei bola para elas. Recentemente, agora, há 2 anos atrás mais ou menos, um amigo meu, caminhando pela minha plantação, ele veio, pegou uma e disse: olha aqui, pichirica, botou na boca. Eu disse pra ele: cara, como é o nome? Pichirica. Eu digo: e ela é comestível? Ele disse: nossa, ela é que é comestível, experimenta. Comi uma e foi amor à primeira mordida. É uma frutinha fantástica. Claro, né? Cuidado com a intoxicação. Existem plantas perigosas, né? A vida na Mata Atlântica ela é perigosa, a vida em qualquer lugar é perigosa. Então existem plantas que te salvam e existem plantas que te matam. E existem várias plantas perigosas na Mata Atlântica. E elas são muito parecidas às vezes. E os nomes populares muitas vezes são os mesmos. Então pichirica, que não é o nome lá do CPF dela, lá não é o nome de verdade, o nome científico. Esse é o nome popular, pichirica. Então daqui a pouco tem outra pessoa que chama outra coisa de pichirica e ela é tóxica, como diria a minha ex-professora de história. E vamos cuidar com o tóxico. Então, o que eu estava falando das plantas... Comecei falando com as plantas lá atrás, das aberrações. Então quando eu vou no mercado, e eu vou no mercado, sou uma pessoa normal, embora não pareça, e eu vejo aquelas frutas brilhando, e eu fico pensando: minha Nossa Senhora, por que é que nós chegamos nesse ponto, né? Por que é que nós chegamos nesse ponto? Por que é que nós estamos comendo essas coisas que tá na cara que é puro veneno, porque não existe esse tipo de formação na natureza, na humanidade. Tirando o Japão, que as pessoas são todas iguais, mas na verdade não são, para nós elas parecem todas iguais. Mas a natureza é assim, tem o pequenininho, baixinho, invocado, aí tem o mais alto, comprido, mais quieto, aí tem o médio, aí tem o outro, aí tem o careca, aí tem o mais gordinho, aí tem o mais magrinho. A natureza é assim também. Mas aí a indústria maldita conseguiu fazer o negócio padrão, né? Porque tem que ser padrão. Então as laranjas são todas iguais, da mesma cor, do mesmo formato, com a mesma brilhança, com mais não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pra quê? Porque as pessoas compram com os olhos, né? Ok. Cada um come o que quiser, cada um vive do jeito que quiser. Mas quando a gente vê um número de farmácias aumentando na nossa cidade a cada mês, né? Pode ver, Novo Hamburgo virou, só tem farmácia mais no centro. Tá bom, ok, vão me dizer 1000 coisas a favor, ok. Mas isso é um indicativo de que as pessoas estão cada vez mais doentes. Ao contrário seria o certo, né? Cadê? Não tem mais farmácia no Novo Hamburgo. Por quê? Porque as pessoas não ficam mais doentes? Não, né? Não. Isso é bom lembrar, é bom deixar isso bem claro. É o calçado. Por que não tem mais calçado no Novo Hamburgo? Porque a China levou tudo embora. Ninguém mais faz calçado em Novo Hamburgo. São poucos. Podia ser assim com as farmácias, né? Cadê as farmácias? Não sei, sumiram. Por quê? Porque ninguém mais fica doente. Não. Cada vez mais pessoas doentes. E a grande causa, uma das grandes causadoras de morte de nós, seres humanos, pode ser a dengue, mas não é. No meio rural não tem dengue, né? Enfim, mas esse é outro assunto, eu não posso misturar mais coisa, eu falo muita coisa e não falo nada às vezes. Um dos maiores causadores de morte é a má alimentação. O açúcar não se fala. O açúcar mata mais do que a pólvora. O açúcar mata mais do que os terroristas. O açúcar mata mais do que os crimes.
O açúcar mata mais do que os cereal killers. O açúcar mata mais do que as guerras. O açúcar mata mais do que todos juntos. Todos. Se somar tudo no mundo, todas as mortes, e comparar todas as mortes que eu digo, crime, assalto, latrocínio, homicídio e não sei o que, e o vizinho brigou lá, né, homicídio, então deu uma facada no vizinho, matou o cara. Soma tudo isso e compara com o açúcar mata mais. Então ele é mais perigoso do que a pólvora, né? Eu até fiz uma postagem esses dias. Não só o açúcar é o que explode, né, a pessoa, né? A pessoa come açúcar e chega uma hora que ela explode, literalmente, né? Destrói a pessoa. Mas o veneno que nós tomamos todos os dias, eu não queria falar, né, de novo, eu tô falando de novo sobre isso. Vamos voltar pro orgânico, mas agora eu preciso concluir. O veneno que nós tomamos todos os dias, somado durante um ano, esse ano agora de 2019 que está aí, até o final do ano, até o final deste ano agora, cada um de nós vai tomar em torno de 7 litros. 7 litros de veneno. Aqui nessa minha térmica aqui eu cabe 1 litro de água quente. Então são 7 térmicas que nem essa aqui, encheria a tela da sua televisão com veneno. Isso nós tomamos pacificamente. Mas o veneno mata aos poucos, né? Eu vi esses dias uma palestra de um cara fantástico. Ele falando sobre a margarina, né? Ele disse: a margarina mata, todo mundo sabe. Mas ela mata devagarzinho. Porque se ela matasse assim que nem um tiro, né? Pá! Aí o cara ia parar de comer margarina, né? Então a margarina te mata todos os dias um pouquinho. Ela vai te matando aos pouquinhos, até que um dia tu morre. O veneno que nós tomamos junto com os alimentos, e aí eu vou parar de falar sobre isso, que eu quero falar sobre aquaponia. O veneno que nós tomamos todos os dias, uma dosezinha de veneno, é uma dosezinha de veneno que a gente toma por dia. Né? Se dividir 7 por 12, né? Dá em torno de meio litro de veneno por mês. É bastante. Então aí a intoxicação alimentar, as pessoas falam: ah, o amigo meu tá com intoxicação alimentar. Não, ele tá envenenado. Tá envenenado. Né? Mas isso, né, é uma causa que não vale a pena falar, porque daí vem os radicais que vão dizer que nunca o homem viveu tão bem, né? Tá bom, então tá. Então deixa pra lá. Ok, eu concordo. Tá certo, vamos tocar veneno? Vamos tocar veneno. Então deixa os pessoal que joga veneno pra lá e a gente defende, né? A gente fala sobre a plantação orgânica, que é apaixonante. E eu já desmistifiquei uma coisa interessante. Ó, as mãos do garoto. Eu já desmistifiquei uma coisa. O produto orgânico que está à venda no supermercado, ele é mais caro porque senão as pessoas não compram. Eu já falei sobre isso, eu já arrumei encrenca com isso, mas é a verdade. Se o produto orgânico vai com o preço abaixo do produto comum, ele não vende. Por quê? Agora não sei, né? Por quê? Porque é comportamento. Então, assim como a fruta, se não está brilhando e impecável, as pessoas não querem. Tá bom, ok, compra com os olhos, tudo bem, não me importo. Mas só porque tem gente que diz isso pra mim, né? Tu defende os orgânicos, mas o orgânico é muito mais caro. Eu digo: da onde tu tirou isso? Tu planta pra saber? Eu planto. E o produto orgânico não é mais caro, isso é mentira. Ele é mais barato. Só que como tem pessoas que se aproveitam da situação, sempre vai ter pessoas que se aproveitam, elas estão ganhando dinheiro com o orgânico. Então é isso, lembrem disso, quando vocês forem comprar o produto orgânico, ele é mais caro por causa do comportamento das pessoas. É simples assim, simples assim. Não, porque não tem lógica uma coisa dessa. Eu duvido que uma coisa que venha lá de Goiás, a mais de 1000 quilômetros daqui, seja mais barata do que uma coisa que é plantada aqui em Lomba Grande. Que dá pra buscar de mula, se a mula não empacar no meio do caminho, dá pra ir buscar de bicicleta. Não tá na moda agora, todo mundo pedalando ali, xaropeando o trânsito. Todo mundo pedalando ali e tal, e aí aquela confusão, os caras se jogam na frente dos carros, e daí eles acham que tem direito. Vou roubar mais uma encrenca. Retira o xaropeando do trânsito. Vai buscar de bicicleta então, agora me diz como é que vai ser mais caro um produto orgânico que é plantado do outro lado da rua. Eu duvido, olha, eu sou idiota, você sabe disso, eu sou um babaca. Mas eu não entendo isso, a minha babaquice não consegue entender isso. Como é que uma coisa que vem de Goiás, e é longe, eu nunca fui lá, mas eu sei que é longe pra caramba, como é que uma coisa que vem de Goiás vai ser mais barato do que uma coisa que é plantada do outro lado da rua? Aí tu vai dizer: é o custo por 1000, imbecil. Não é o custo por 1000, não é o custo por 1000, não pode ser.
É impossível. Porque o custo por mil tem uma certa lógica. Ele tem um limite. Porque senão é só dizer assim, ó. Ah, um é R$1, se comprar 100 mil é 50 centavos, é 32 centavos. Tá, então e se eu comprar, sei lá, 10 bilhões vai sair de graça. Né? Tipo, agora eu tô sendo como do idiota. O tempo voa. O tempo, o sol se foi, ó. Tava filmando com o sol aqui, agora o sol se foi. Tá ficando frio. Fazer um fogo no galpão. Chimarrão. E aproveitar o friozinho que, né, as plantas gostam, eu também. E ó, um beijo grande e até semana que vem, se Deus quiser.